Hoje os brasileiros de todo o Brasil foram às urnas para escolher os gestores e legisladores a um nível municipal. As eleições, como mencionei esta semana num texto que encaminhei para a maioria dos irmãos, na minha visão, elas são extremamente importantes, porque a outra opção que nós temos é vivermos debaixo de uma ditadura. E nenhuma ditadura, seja de direita ou de esquerda, é o melhor sistema de governo para nenhum país. Então, apesar de toda a baixaria que a gente vê na campanha, apesar de todas as frustrações, ainda assim devemos agradecer a Deus por vivermos num regime democrático e devemos pedir a Deus sabedoria para exercermos bem esse direito de votar. E nesta época, nós ouvimos muitas promessas. Promessas de transformação social, promessas de mudanças. Na verdade, aqueles que já estão no poder e querem a reeleição dizem, olha, nós fizemos isso, isso e aquilo e queremos continuar fazendo. Então dê o seu voto para que a gente possa continuar transformando a cidade. Os de oposição apresentam uma outra realidade. Não, a cidade está um caos, está um problema nisso, um problema nesta área, naquela outra. Vote em mim, porque eu vou mudar esta realidade completamente. Me dê uma chance. Mas, queridos irmãos e amigos, não são apenas os políticos que prometem transformações. Há centenas de pessoas na internet, hoje em dia, milhares talvez, prometendo tantas coisas. Aqueles que prometem, sua vida financeira será transformada se você comprar esse livro, se você fizer esse curso. Eu tenho um segredo para você. Jogue aqui nesse joguinho e você ficará milionário. Olha a minha casa. Aí mostra lá um lugar paradisíaco, mostra ali uma casa extremamente confortável e diz, você vai conseguir o que eu consegui. Aposte, acredite na sorte, acredite em você. Há também aqueles profissionais que estão na internet ou fora da internet que prometem aos desprovidos de beleza física que vão se tornar homens e mulheres com corpos esculturais, seguindo o seu programa de dieta, de alimentação e comprando o seu pacote de exercícios que vão deixar você realmente com aquele corpo maravilhoso. Há também aqueles que usam a religião para prometer transformações que não se efetivam, porque, de fato, essas promessas não têm um respaldo, não têm uma fundamentação efetiva na palavra de Deus. E eles prometem algo mais ou menos do tipo, olha, se você der o dízimo aqui na nossa igreja, se você der uma oferta aqui na nossa igreja, se você fizer uma corrente de oração de 40 dias de jejum, você vai trazer o seu marido de volta, você vai conseguir todas as suas causas, faça isso que o resultado é garantido. Agora sejamos sinceros, não são apenas os influenciadores digitais, não são apenas os políticos, não são apenas alguns pregadores que fazem promessas que vão transformar a sua vida imediatamente. Nós mesmos, muitas vezes fazemos promessas para nós mesmos. Você já deve ter falado para si, agora sim, depois desse novo ano, agora que eu completei tantos anos, depois que eu passei por essa experiência, depois que eu bati lá no hospital por causa de um problema de saúde, eu vou fazer uma dieta. Ou eu vou dedicar mais tempo à minha família. Eu vou continuar estudando, eu vou zerar minhas dívidas. Mas aí passam-se algumas semanas, passam-se alguns dias, e você olha no espelho e percebe que aquela promessa não foi cumprida. Você olha o seu saldo bancário e a situação ainda continua complicada. Você olha ao seu redor e muitas vezes aquelas tensões e aqueles problemas na família que você prometeu que ia procurar resolver continuam do mesmo jeito. Então vem aquela frustração, porque muita gente acredita que para mudar basta desejar. Querer é poder, é um slogan da moda. Mas na verdade a gente sabe que não é bem assim. Nem sempre querer é poder. E você vai vivendo então, e nem sempre experimenta as transformações que gostaria. Nem sempre vê ao seu redor as transformações prometidas se votasse nesse ou naquele candidato ou seguisse esse ou aquele programa. Você deve chegar a essa conclusão. Eu não sou realmente capaz de mudar a mim mesmo em todas as áreas como eu gostaria.
Mas é possível mudar a realidade de um país? É realmente possível mudar a realidade pessoal? Deixe-me dizer uma coisa, as mudanças mais significativas que podemos ter na nossa vida pessoal e na sociedade, elas têm um ponto comum. Elas têm uma pessoa em comum, e essa pessoa é Jesus Cristo. Se eu pudesse resumir esta ênfase sobre a qual nós estamos falando hoje à noite, transformações, mudanças, eu resumiria numa frase que é a nossa campanha, o tema da nossa campanha de missões desse ano. Jesus transforma. Jesus transforma. Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio a esse mundo. E a sua vida impactou profundamente aquelas pessoas que com ele conviveram. As pessoas que tiveram o privilégio de experimentar o seu toque. As pessoas que olharam, contemplaram Jesus com esses olhos físicos. As pessoas que o ouviram como vocês estão me ouvindo. Mas a vida de Jesus, a pessoa de Jesus impactou não apenas aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo face a face, pessoalmente. Mas a vida de Jesus tem impactado a vida de milhares, na verdade de milhões de pessoas ao longo da história. São muitos que testemunham quando eu conheci Jesus, a partir de um relacionamento que eu estabeleci com Jesus, a minha vida foi transformada. Jesus promete transformar a realidade, mas não o faz prometendo mudar a realidade social. Jesus não fica prometendo mudar a realidade econômica de um país ou as estruturas sociais corrompidas. Ele não apresenta um plano de governo e diz, olha, seguindo este plano aqui, a vida da sociedade vai mudar. A transformação que Jesus promete e que se efetiva na vida de muitos dos seus seguidores, ela vai para uma outra via. A transformação social que Jesus pode promover numa sociedade, ela começa com cada indivíduo, pessoa por pessoa. Nós não temos, então, promessas de transformação social, ainda que a gente acredite nos valores do Evangelho. Mas eles são tão elevados, eles são tão altos, que homens comuns, que pessoas comuns não conseguem atingir a proposta de Jesus. Não digo que nós não devemos buscar essas propostas na área ética, na área social. Mas eu digo que não é esse o caminho principal pelo qual Jesus Cristo transforma uma sociedade. Porque o que ele propõe está além da capacidade humana de realização. Por isso é que nós precisamos entender como é que Jesus transforma de fato as pessoas. E transformando as pessoas, como a realidade será transformada. Em primeiro lugar, quero destacar que Jesus Cristo transforma a nossa realidade existencial. Jesus transforma a nossa realidade existencial. Muitos anos antes da vinda de Jesus, vários profetas falaram sobre o que aconteceria quando o Messias viesse. Várias pessoas apontaram para o Messias como sendo aquele que traria um novo tempo, que traria mudanças na vida das pessoas. E nós sabemos, pela revelação bíblica, que Jesus foi esse Messias prometido. E há cerca de 2000 anos atrás, ele veio cumprindo essas promessas. E lá, centenas de anos antes, nós temos promessas semelhantes a esta que eu vou ler agora. O profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, disse, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Obviamente, o profeta está usando aqui uma linguagem poética. Ele diz que o coração do ser humano, em sua forma natural, pode ser considerado um coração de pedra. Um coração que não é, na maioria das vezes, sensível à voz de Deus. É um coração que não se compadece dos outros como deveria se compadecer. É um coração que muitas vezes se enche de orgulho, de vaidade, de tantos outros sentimentos negativos.
E aí ele diz, eu vou enviar o Messias que vai trazer uma proposta, que vai trazer uma nova possibilidade de transformar este coração de pedra em um coração de carne. É um coração que vai bater no compasso do coração de Deus. É um coração novo. É uma mudança interior. É uma transformação do íntimo do coração, uma transformação da sua realidade existencial. Esta promessa, ela de fato se cumpriu com a vinda de Jesus. Quando Jesus Cristo ensinava, ele chamava a atenção de diversos tipos de pessoas. Pessoas simples e também a atenção de algumas pessoas que tinham um grande conhecimento das leis. Um desses homens, conhecedor das leis, na verdade um mestre ali, foi Nicodemos. E Nicodemos foi conversar com Jesus sobre alguns assuntos de natureza espiritual. E esse doutor da lei recebeu de Jesus a seguinte informação: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas a vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. E obviamente Jesus Cristo não estava falando aqui de um nascimento físico, até porque Nicodemos perguntou, como é que alguém pode nascer de novo, voltar ao ventre da mãe e nascer? Jesus Cristo diz, não estou falando disso, eu estou falando de um nascimento interior, uma nova vida que brota de dentro para fora, uma vida espiritual, a proposta é outra. Algumas vezes, este novo nascimento ocorre de uma maneira, eu diria quase que imperceptível. Não é vista claramente aos olhos humanos. Pense numa criança que nasce num lar onde já existem ali os valores cristãos e a presença de Deus através de Jesus, porque pessoas nesta família cultivam a fé em Jesus. Esta foi a minha experiência pessoal. Eu e tantos outros aqui tivemos este privilégio de nascer num lar verdadeiramente cristão, não apenas num lar onde se praticava uma religião, mas onde meus pais e a minha avó, que morava conosco, tinham um relacionamento pessoal com Jesus. E obviamente esse relacionamento pessoal ele não nos é transmitido por osmose, mas esta vivência deles impactou a minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa sobre Jesus, desde a minha mais tenra infância. Porém, eu tive que ter a minha experiência pessoal. Porque uma pessoa pode viver anos e anos num ambiente religioso, ela pode viver dentro de uma casa onde há pessoas que têm um relacionamento com Jesus, mas ela não chegar a ter este relacionamento pessoal. Por outro lado, nós temos o testemunho de pessoas que não tiveram esse privilégio, que viveram num lar onde os valores do Evangelho não eram conhecidos, onde ninguém se relacionava efetivamente com Jesus. E aí, essas pessoas, pela providência de Deus, têm contato com alguém. Vivem uma experiência que as aproxima da palavra de Deus. E algumas dessas pessoas têm uma vida tão conturbada, uma vida tão distante dos caminhos de Deus, que quando essas pessoas nascem de novo, isso causa na gente um grande impacto. A gente vê ainda de uma maneira mais efetiva ou mais forte esse poder de Jesus, esse poder transformador. Nós vemos então nessas experiências, nessas pessoas, se cumprir claramente aquilo que o apóstolo Paulo pontuou. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que coisas novas surgiram. Quero compartilhar agora com vocês um vídeo que nós já passamos aqui na igreja há algum tempo atrás. É um testemunho de uma pessoa que ilustra exatamente isso que eu estou falando agora. Uma vida transformada de forma radical pelo poder de Jesus Cristo. Esse irmão faz parte de nossa comunidade de fé. Está aqui conosco e pode confirmar tudo aquilo que ele compartilhou nesse vídeo conosco há algum tempo atrás. Acompanhe comigo este depoimento. Devido a ter me envolvido muito cedo no mundo do crime, das drogas, me viciei muito cedo, bebida, maconha, cigarro. E na minha cabeça não tinha mais solução.
E cheguei ao ponto de falar para minha mãe comprar o meu caixão, porque na minha mente não tinha mais solução, não tinha mais saída. Foi então que eu tomei 2 tiros, um na cabeça e um na perna, e eu me encontrava perdido ali. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que hoje eu estou aqui contando esse pequeno testemunho. E eu posso dizer que a graça de Cristo, ela me alcançou. E esse ano foi o ano que eu conheci a PIB através do Instagram. Estava à procura de uma igreja, já tinha ido em algumas denominações e eu vim aqui na PIB. E da minha casa para cá, 1h30 de distância, mas eu não estava buscando uma igreja próxima à minha casa, eu estava buscando uma igreja mais próxima à palavra de Deus, uma igreja que realmente pregasse o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo. E junto com a minha família, hoje estamos aqui muito felizes, conhecemos pessoas maravilhosas, os pastores, os membros aqui da igreja, receberam a gente com muito carinho, com muito amor, têm cuidado da nossa família, têm nos orientado através das escolas dominicais, nos domingos pela manhã, através dos pequenos grupos que eu faço parte, do grupo de casais com filhos, PG do Parquinho. E estamos muito felizes com esse recomeço. Em novembro eu fui batizado, em novembro desse ano eu fui batizado nas águas. E foi uma experiência única, uma experiência incrível que aconteceu na minha vida. Realmente foi uma oportunidade que Cristo me deu de recomeçar novamente a minha caminhada de fé. E o batismo ele representa para mim uma novidade de vida, se declarar realmente um discípulo de Jesus. E é a minha maior felicidade porque Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu amigo, é o meu Pai. E eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido. Tem dias difíceis, momentos difíceis, mas eu creio que é para o meu bem, para o meu amadurecimento na minha fé. E também eu quero dizer para você que está aí talvez e na sua cabeça tem uma voz dizendo para você que não tem mais solução, que não tem mais saída, que não tem jeito, que você é um caso perdido, assim como eu achava que eu era um caso perdido. Eu quero dizer para você que sim, tem solução em Cristo Jesus. Cristo pode te salvar, basta você aceitá-lo em seu coração. Assim como um dia eu estava perdido dentro de um quarto cheio de drogas e armas, e ali eu me ajoelhei, falei com Jesus e Ele perdoou os meus pecados, Ele me deu uma oportunidade e hoje eu estou aqui contando esse testemunho. Em Cristo você tem sim solução, em Cristo você tem sim a oportunidade de viver em novidade de vida. Esse depoimento que você acabou de ouvir é a história de um jovem, um adolescente, que muito cedo se envolveu com o crime e com as drogas. O Jefferson está aí com a sua família? Está conosco? Ali, está ali atrás. Né? Deus te abençoe, meu irmão. Ele, nesse dia que esse depoimento foi colhido algum tempo atrás, ele estava ali num processo, né, de restauração com a sua família. E isso, Deus foi completando a obra. Né? Quando ele começou a se aproximar do Evangelho, ele estava em conflito conjugal. E hoje ele e a sua família servem ao Senhor. Seu casamento foi restaurado. Sua filhinha frequentemente vem aqui na igreja, participa com muita alegria. Ele que vivia ameaçado de morte, tinha bastante dinheiro, porque estava envolvido com tráfico. Né? Quando afastou, perdeu tudo isso, mas foi reconstruindo e está reconstruindo a sua vida dia após dia. Esse é o poder transformador de Jesus Cristo. Você pode ter nascido em um lar cristão, diferente da experiência do Jefferson. Você pode ter vindo à igreja todos os domingos, você pode ter cantado no coro infantil da igreja, você pode ter vivido nesse ambiente. Mas ainda assim não conhecer o poder transformador de Jesus. Há pessoas que, seja numa igreja evangélica, seja na igreja católica, seja em qualquer outro ambiente, estão envolvidos num sistema religioso, mas ainda não conheceram Jesus verdadeiramente. Nós temos na Bíblia a experiência de uma pessoa que viveu isto. Ele se chamava Saulo, depois o seu nome foi mudado para Paulo. E quando ele estava nesta condição de um homem religioso extremamente devoto, ele tinha tanto zelo por aquilo que ele tinha aprendido, que ele se revoltava quando aparecia alguma coisa que ameaçava a fé
majoritária do seu povo. E ele, sendo um líder religioso, ele era tão comprometido com a sua religião que ele saiu perseguindo os cristãos. Ele entendeu que os cristãos representavam uma ameaça à fé dos seus pais, à fé em Deus. E a Bíblia diz que quando ele estava na direção da cidade de Damasco, perseguindo os cristãos, com o objetivo de matar os cristãos ali, ele viveu a seguinte experiência, narrada no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 3 a 5. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Na sequência do texto nós lemos que ele fica cego. E ele precisa ser levado para Damasco por outras pessoas. E ele está vivendo um momento de conflito espiritual, de confusão. Até que Deus vai falando ao seu coração. E chega na sua casa um homem chamado Ananias, enviado por Deus, para que através da sua palavra, através da sua oração, a obra que Deus queria realizar no coração de Saulo pudesse ser efetivada. E aí, na sequência do texto, em Atos capítulo 9, a partir do versículo 17, nós lemos assim: Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que me apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Nós encontramos aqui uma pessoa numa condição diferente. Ele não era uma pessoa envolvida com coisas do mal, não era, apesar da sua violência religiosa, ele não era um malfeitor, ele não era um criminoso, não era alguém que estava envolvido com tantas coisas do inimigo, como a gente vê na sociedade, como a experiência que o Jefferson compartilhou. Jesus Cristo transforma esse tipo de gente de uma outra forma. Jesus Cristo transforma a percepção que nós temos dele. A percepção que nós temos dos seguidores dele. E a percepção que nós temos de nós mesmos. A partir deste encontro de Paulo, de Saulo com Jesus, essas percepções foram se alterando completamente. Quando ele ouvia falar de Jesus, Jesus para ele era uma ameaça. Jesus para ele era uma ideia, um falsário a ser combatido. Quando ele então tem aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele tem agora uma nova percepção. Ele percebe quão equivocado ele estava. E depois deste encontro, passado mais algum tempo, ele tem uma nova percepção acerca daqueles a quem ele perseguia. Aqueles que antes ele considerava como inimigos, agora ele vai considerá-los como irmãos. E ele passa a ter também uma nova percepção acerca de si mesmo. Quem já teve uma experiência com Jesus, muitas vezes já viveu esse tipo de situação. Tinha uma ideia sobre Jesus, ouviu alguma coisa sobre Jesus, mas não era um conceito muito claro. Não entendia muito bem quem era Jesus. Talvez até se opusesse a ele. Olhava para um crente e dizia: esse crente aí, esse é fanático. Essa pessoa aí, eu não quero nunca ser só como essa pessoa. Essa pessoa aí é desprezível, fica querendo convencer a gente da sua religião. Mas a partir do momento que tem um encontro com Jesus, olha para essa outra pessoa e diz: é meu irmão, nós temos algo maravilhoso em comum. Mas o mais importante é a percepção que a pessoa tem de si mesma, quando verdadeiramente encontra-se com Jesus. Ela muda a percepção que tem de si mesma. Ele dá o seguinte testemunho, o apóstolo Paulo, acerca de como ele se via e o que ele fazia. Ele diz o seguinte em Gálatas 1, 13 e 14. Vocês sabem como eu era, quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la, superava a muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pela tradição dos meus antepassados. Em outros momentos ele vai falando desse sentimento que era muito comum para um judeu, para um líder religioso. Eu sigo a lei de Deus fielmente, e ele se orgulhava disso.
Mas vejam como a percepção dele muda a partir do encontro com Jesus. Falando aos irmãos da igreja de Corinto, ele diz o seguinte: pois eu sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não me foi inútil. Então ele está dizendo que a graça de Deus, que o amor de Deus o alcançou de tal maneira, e ele agora não tem do que se orgulhar. O grande problema de uma pessoa muito religiosa, que não conhece Jesus, é que naturalmente ela se orgulha, ela se vangloria da sua ética, do seu comportamento, da sua dedicação. Mas quando conhecemos a Jesus verdadeiramente, nós percebemos quão grande é o nosso pecado, como são grandes as nossas limitações e quão grande é a graça de Deus. Então, Jesus transforma a maneira como nós o vemos a partir do encontro com Ele. Jesus transforma a maneira como nós olhamos para os outros seguidores dele. E Jesus transforma a percepção que nós temos de nós mesmos. Mas esta obra transformadora de Jesus, ela envolve outras áreas de nossa vida. Jesus transforma as nossas atitudes, nos concedendo de fato poder para mudar. As transformações que uma pessoa pode alcançar ao longo da sua vida, elas têm a ver muitas vezes com autodisciplina. Quando eu disse que nem sempre querer é poder, eu não estou dizendo que ninguém consegue mudar a sua vida sozinho. Eu estou dizendo que nem todas as mudanças que nós gostaríamos de ter, elas dependem apenas da nossa força de vontade. Porém, grande parte das mudanças que uma pessoa pode alcançar na sua vida depende sim de esforço. Se essa pessoa é disciplinada, focada, pode ser que ela não alcance tudo o que ela queira, mas algumas coisas ela vai conseguir. Se ela deixa a indolência, se ela deixa a preguiça, ela vai conseguir muitas coisas. Outras vezes ela tem problemas psicológicos ou problemas psiquiátricos, e ela tem então uma ajuda de um profissional nesta área. Ela consegue trabalhar as suas emoções, coisas lá do passado de uma forma diferente. Ela pode mudar a sua percepção da realidade, ela pode mudar o curso da sua vida. Se é uma pessoa que vivia se culpando, de repente ela pode abandonar essa culpa e pode começar um novo caminho. Não desprezamos isso de forma alguma. Outras vezes as mudanças na vida vêm simplesmente pela reflexão. A pessoa para e começa a pensar sobre como tem agido, sobre como tem tratado as pessoas, sobre como tantas vezes tem dado valor às coisas que não deveria dar valor. E começa então a focar naquilo que é mais importante. E essa pessoa, pela reflexão, pela leitura, convivendo com outras pessoas mais maduras, pode ir mudando sim. Eu não estou dizendo que não existe transformação nenhuma possível por diversas vias. Há vícios que podem ser vencidos pela força de vontade. Mas o que eu estou querendo dizer é que todos esses recursos que alguém pode utilizar, a força de vontade, o apoio terapêutico, determinação, foco, todos esses recursos são insuficientes. Eles não alcançam a transformação que Deus deseja que aconteça na vida dos seus filhos, na sua vida. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós consegue ser aquilo que Deus planejou com as suas próprias forças, sem a intervenção de Deus, sem o poder de Jesus Cristo. Há determinadas mudanças e frutos na sua vida que você somente vai alcançar usando os recursos de Deus. Usando os recursos de Jesus Cristo. E esses recursos de Jesus Cristo, eles passam por diversos caminhos. Deus usa a igreja, Deus usa a comunhão dos irmãos, Deus usa amigos, Deus usa a sua palavra, para que você possa, por esses meios, chegar até Jesus. E Ele sim vai mudar o seu coração. E mudando o seu coração vai mudar as suas atitudes. E mudando as suas atitudes vai mudar a sua realidade. Nós vamos ouvir agora um outro depoimento. De uma pessoa que vivia num ambiente religioso. Num contexto bem diferente do que ouvimos aqui do Jebson. Mas que estava vivendo grandes crises. Esse depoimento ele gravou bem longe. Talvez a qualidade do vídeo não esteja tão boa, mas dá para a gente acompanhar. Ele gravou lá de Portugal. Também é um irmão muito querido de nossa igreja. É um médico. Eu vou deixar que ele se apresente. Jesus Cristo transformou
também a vida dele. Vamos acompanhar. Olá, meus amigos da PIB de Fortaleza, graça e paz. Meu nome é Alexandre, cristão, casado com a Camila, pai da Malu e do Bernardo, e atualmente moro aqui em Portugal. Mas nem sempre as coisas foram assim. Se eu voltar não muito tempo atrás, em janeiro de 2022, Camila e eu estávamos tendo uma conversa a respeito de divórcio. O casamento vinha desgastado, muitas tentativas tinham sido feitas com terapia de casal. Ela, que já era cristã, já era evangélica, havia buscado diversas vezes ajuda com todos os pastores da igreja, já tinham tido diversas conversas. E eu até então não era alcançado por isso, até então não tinha tido a experiência da minha conversão. E aquela conversa, para mim, foi devastadora e eu me entristeci muito. Mas, por outro lado, foi aquela tribulação que veio para me fazer perseverar e para me fazer ter esperança. A partir dali eu comecei a me voltar mais para o nosso Senhor. E a cada culto, a cada momento que eu ia, eu me lembro que eu me prostrava e me colocava sempre na condição de pedir o entendimento, de pedir o discernimento e aquilo que eu precisava fazer. E que independente de qual fosse o desfecho daquilo ali, que eu aceitasse aquilo como sabendo fazer parte dos planos do Senhor. Poucos meses depois, por volta de maio, junho, resolvi decidir pelo meu batismo. E na ocasião, Camila, que já era batizada, mas na presbiteriana, não tinha tido a experiência do batismo por imersão, também se juntou a nós nas aulas do batismo. E isso foi o primeiro grande ponto, foi o primeiro grande momento de ação de Deus no nosso casamento, na restauração do nosso casamento. A partir dali, os dois tivemos a conversa com o pastor Marcos, logo antes do batismo, e foi quando, no momento em que ele pediu, ou perguntou sobre o que nós poderíamos orar, o que é que nós desejaríamos, colocamos em oração tanto a nossa questão de migração para Portugal, que é onde nós estamos atualmente, como também pelo nosso casamento. Pronto, esse foi o ponto necessário para que a partir dali ele tivesse nos colocado em contato com o Ministério da Família, na presença do Alexandre e da Leia, para que fizéssemos então o curso Casados para Sempre, que para nós foi transformador. Esse curso fez o que 14 anos antes de casamento, a vivência de 14 anos não tinha feito. Nós conseguimos finalmente ter Cristo como centro do nosso casamento. Isso fez total diferença para nós, para Camila e para mim, na questão do relacionamento conjugal, como também para nossa família, na questão de integração, e os nossos filhos também, agora se veem e temos essa plena consciência, essa alegria de que eles se veem como cristãos. Muito bem, e isso trouxe também, depois do curso, a experiência de recebermos o treinamento de líderes do ministério, que também foi muita bênção para a gente, e sabíamos que isso também fazia parte do plano de Deus. Nós precisávamos passar por isso para que nossa migração pudesse acontecer exatamente no momento planejado por Ele. Viemos para Portugal e também a nossa vinda foi repleta de bênçãos, repleta, eu digo que nós não vivenciamos uma chuva de bênçãos, nós vivenciamos uma tempestade de bênçãos. Desde o dia em que nós viemos para cá, em que nós encontramos na igreja uma família do Eduardo e da Gael, Eduardo que é filho da irmã Sara Lucas, e que mora na nossa cidade, Leiria, uma cidade que ninguém conhece. Então, alguns poderiam dizer que é coincidência, mas eu digo que isso foi providência. Termos exatamente na cidade para onde nós estávamos vindo, um casal, uma pessoa, uma família cristã e que não seria muito, muito importante nesse momento de adaptação. Só voltando um pouco, nós sabíamos que vínhamos para Leiria, nós não sabíamos ainda onde íamos morar, nós não sabíamos ainda onde os meninos iam estudar, mas a Camila já tinha entrado em contato com a Igreja Batista de Leiria, ou seja, nós, apesar de não sabermos para onde iríamos, nós sabíamos qual igreja que nós iríamos frequentar. Isso fez total diferença, né? Muito bem, aqui chegamos e, como falei, desde então, só coisas boas têm acontecido. Coisas boas que envolvem desde a escolha da nossa casa, desde o local onde os meninos estão a estudar, desde os relacionamentos pessoais que nós temos tido. E agora eu diria que uma das coisas principais também, a possibilidade que nós temos tido também de servir na igreja. Por conta de termos feito Casados para Sempre, depois termos feito o curso de liderança,
Hoje nós abrimos uma turma, começou há 2 semanas, aqui em Portugal também, do Casados para Sempre. É a primeira turma da igreja de Leiria e nós esperamos realmente sermos instrumentos aqui, nessa cidade, nesse país, nesse continente tão carente da palavra de Deus, onde muitos têm se desviado, onde muitos têm se afastado, mas nós podemos sim ter essa sensação de mudança e de sermos instrumento do nosso Senhor. Então, passados esses 2 anos e 9 meses, que pode não parecer nada na vida de uma pessoa, mas isso foi uma mudança gigantesca que aconteceu na minha vida, que aconteceu nas nossas vidas. Hoje nós temos plena consciência de que eu e minha casa, eu e minha família servimos e serviremos ao Senhor. Até o momento da nossa partida, ou até o momento em que Ele venha. Mas o que eu posso dizer é que eu fui alcançado pela graça, nós fomos alcançados pela graça, nós somos alcançados pela misericórdia que se renova a cada dia. E hoje nós estamos muito felizes porque nós temos isso, porque nós temos Cristo no centro dos nossos corações, porque nós temos Cristo no centro de nossa família. Deus nos abençoe a todos e fica o convite. Quem vier a Portugal, venha nos visitar aqui em Leiria, uma cidade que normalmente ninguém conhece, mas é muito acolhedora. O pastor Marcos já esteve aqui conosco. Graça e paz, meus irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Esse depoimento ele nos enviou essa semana. É algo bem quentinho, como a gente diz, não é? E mostra outras facetas desta obra de Jesus. Aparentemente, sua vida estava organizada, médico de sucesso aqui na cidade, com a sua esposa também, mas tinha conflitos espirituais, dificuldades espirituais e dificuldades familiares. E a partir do momento que ele tem, então, um encontro com Jesus, e mais do que um encontro, um comprometimento com Jesus. Porque às vezes a pessoa tem um encontro com Jesus, mas ela se contenta com esse encontro. Às vezes a pessoa tem aquele encontro inicial que transforma a sua percepção de quem é Jesus, dos seus irmãos, essa percepção da realidade, mas se a pessoa não cultiva um relacionamento com Jesus, se ela não busca esta transformação, ela não vai alcançar. Jesus Cristo disse que nós dependíamos dele para que possamos mudar. Ele disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, na medida em que nos relacionamos com Jesus e temos intimidade com Jesus, algumas coisas vão mudando no nosso interior. E mudando no nosso interior, vão mudar também nos nossos relacionamentos. Vão afetar a nossa vida familiar. Então, Jesus Cristo transforma a realidade de uma casa, a realidade de uma sociedade, a partir de pessoas que vão se relacionando com Ele, de forma pessoal. E você percebe que a perspectiva da pessoa muda. Se antes a pessoa se contentava em ter uma família razoavelmente organizada e ter o seu sustento, o que são alvos nobres, agora a pessoa tem uma percepção mais ampla. Porque Jesus Cristo muda a nossa perspectiva. Agora eu quero servir a Deus, agora eu quero ser bênção na vida de outra pessoa, agora eu quero que outras pessoas conheçam Jesus. Jesus transforma esse nosso foco. Mas eu quero, para finalizar, falar de mais uma área em que Jesus quer nos transformar. Na verdade, é algo que Jesus ainda não fez, mas que está no projeto dele, que está no projeto do seu Pai. Jesus Cristo, meus queridos irmãos e amigos, ele transformará completamente a realidade individual de cada um de nós e a realidade global. Preste bem atenção nesse texto que eu vou ler agora. Se você quiser, até marque na sua Bíblia, se não está marcado. Está em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Olha que texto maravilhoso. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Então veja só, quando nós nos encontramos com Jesus, nós nascemos de novo,
Começamos um momento novo na nossa vida, sob o ponto de vista existencial e espiritual. A nossa percepção sobre nós mesmos vai mudando. A gente vai tirando o orgulho, a vaidade do nosso coração. A gente começa a ver o outro de uma forma diferente. Olhamos para aquele que antigamente talvez desprezávamos e começamos a vê-lo como irmão. Nós começamos a experimentar um processo de mudança em relação à percepção que temos de Deus. E na medida que vamos cultivando esse relacionamento com Jesus, algumas coisas vão mudando no nosso coração, aquelas mudanças que nós não conseguíamos fazer antes, Deus vai fazendo, Jesus vai fazendo na nossa vida. Esse é um processo que dura toda a nossa caminhada aqui, mas esta obra vai se efetivar no futuro. Esta obra que Jesus Cristo começou quando você nasceu de novo, ela vai se efetivar num determinado momento, no futuro, quando Jesus Cristo voltar. E a Bíblia diz que não vai ser simplesmente uma transformação interior. Essa transformação interior, ela vai se materializar numa transformação exterior. Nós vamos receber um corpo glorificado. E você que achava que não tinha mais chance de ficar bonito, vai ficar bonito. Porque eu não consigo imaginar um corpo glorificado, um corpo feio, um corpo, não é, sem dieta, sem exercício. Imagina que maravilha! Você vai ter um corpo semelhante ao de Jesus glorificado, uma obra, tudo aquilo que talvez você espera aqui numa perspectiva humana, você vai ter com Jesus. Você vai se sentir rico, não de riqueza material, mas de algo muito superior, porque a sua cabeça vai dar uma guinada ainda maior, você vai perceber o que é riqueza. Então todas as suas aspirações humanas, até mesmo aquelas corrompidas pelo pecado, elas vão se concretizar numa outra dimensão muito maior. E o seu próprio corpo não será mais um corpo perecível, não será mais um corpo sujeito à doença, não será mais um corpo corruptível. Por quê? Porque você terá semelhante a Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Que coisa maravilhosa. Mas o texto diz que não apenas o poder de Deus vai se manifestar na nossa transformação pessoal, a transformação do nosso corpo, mas tudo vai ficar sob o domínio de Jesus. Você viu aí? Tudo se submeterá a Ele. E quando tudo fica sob o domínio de Jesus, a realidade muda. Completamente, porque o domínio de Jesus é um domínio de amor, um domínio de justiça, um domínio de paz. Por isso que a Bíblia sempre fala sobre a vida futura como um ambiente em que todas as nossas aspirações, as nossas melhores aspirações de paz e alegria nesse mundo, elas vão se concretizar na plenitude do reino de Deus. Então, essas duas dimensões que eu falei no começo, a transformação pessoal e a transformação social, elas vão acontecer a partir do reinado de Jesus Cristo. Portanto, nós temos muitos motivos para esperar esta obra, esta completação da obra de Jesus. Uma sociedade dos nossos sonhos vai se realizar por meio de Jesus Cristo. Porque Ele submeterá todas as coisas ao seu domínio. Jesus já começou esta obra de transformação na sua vida? Eu sei que na vida de muitas pessoas aqui, Jesus Cristo já começou essa obra. Se começou, esta obra tem evoluído. Você tem permitido que a sua vida seja de fato transformada, esteja sendo transformada. Esta transformação é perceptível aos seus olhos e aos olhos das pessoas ao seu redor? Mas pode ser que haja aqui alguém, neste tempo, ou me acompanhando pela internet, que diga sinceramente, não, esta obra transformadora de Jesus Cristo ainda não chegou na minha vida. Pois eu quero dizer para você que hoje você pode dar o primeiro passo. E o primeiro passo é simplesmente colocar a fé em Jesus. É dizer, Jesus, eu quero que o Senhor mesmo faça esta obra na minha vida. Os desejos mais profundos do seu coração serão realizados por meio da obra de Jesus na sua vida. E a realidade social também um dia vai mudar. Mesmo que não seja aqui na terra. Mas quando Jesus Cristo voltar, tudo vai mudar. E você vai abrigar esse sonho e essa expectativa no seu coração, sem medo de frustração, porque Deus é fiel. Feche os seus olhos neste momento. E nós temos agora um momento de reflexão sobre tudo isso que você acabou de ouvir. Jesus já tem transformado a sua vida. Você já experimentou essa transformação da sua realidade
existencial, espiritual. Jesus Cristo já lhe deu um novo coração. Você já nasceu de novo. Se a sua resposta a essas perguntas é não, eu convido você agora a dizer: Deus, faça esse milagre na minha vida. Eu quero que este Jesus que transformou a vida do Jebson, eu quero que esse Jesus que tem transformado a vida do Alexandre Minar e da sua família, esta obra de tantas formas e maneiras, que Ele também faça na minha vida a obra que Ele desejar fazer. E se este é o desejo do seu coração, eu peço que você coloque agora a sua mão no seu coração. E repita comigo esta oração, pedindo essa transformação divina, espiritual, na sua vida. É a oração de alguém que deseja experimentar nesta noite o novo nascimento. Que a partir de hoje você deseja se tornar um seguidor de Jesus, ter comunhão com Ele e se submeter à orientação dEle para viver uma obra transformadora. Diga assim para Deus: Deus, eu quero agora receber o Teu Filho Jesus como meu único Salvador, porque eu creio no poder transformador de Jesus. Há áreas na minha vida que eu quero mudar. Eu quero ter uma comunhão profunda contigo. Eu quero viver uma vida que mostra o teu poder. Transforma-me, Pai. Eu coloco a minha fé em Jesus de todo o coração. E é no nome dele que eu oro. Amém.